da 17ª legislatura, 14 de maio de 2018. Solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada regimental. Vereadores: Adilson Severino de Souza. Presente. Cláudia Roberta de Oliveira Carvalho. Presente. Helena Lúcia Ferreira. João Oswaldo de Souza Pinto. Presente. José Luiz Sequarini Filho. Presente. José Renato Senassato. Presente. Márcio Lorenzo de Souza. Presente. Maria Denise Mendes. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que dê as matérias dos expediente. Através do ofício 117 de 2018, recebemos do Executivo Municipal resposta ao requerimento 015 de 2018 da Câmara Municipal de Carvalho. Em atenção ao requerimento 015, encaminhamos os esclarecimentos requeridos conforme foram apresentados pelo setor de recursos humanos. O gabinete se coloca à disposição para eventuais dúvidas e a apresentação de novos documentos que se fizerem necessários ao esclarecimento dos fatos, bem como à busca da verdade real. Sem mais pelo momento, ressaltamos o protesto estimo em consideração. Em atenção ao comunicado interno 107 de 2018, informamos que após pesquisa, verificou-se que Priscila Aparecida Pedro e Daniela da Silva Dias Goulart não ocupam nenhum emprego no quadro pessoal da Prefeitura. Cartão de 8 de maio de 2018, Prefeitura de Cidade Climática de Carvalho. Requerimentos através do ofício 118 de 2018, recebemos do Executivo Municipal resposta ao requerimento 014 da Igreja Câmara Municipal de Carvalho. Em atenção ao requerimento, encaminhamos os esclarecimentos requeridos conforme foram apresentados pelo setor de recursos humanos. O gabinete se coloca à disposição para eventuais dúvidas e a apresentação de novos documentos que se fizerem necessários ao esclarecimento dos fatos, bem como à busca da verdade real. Sem mais pelo momento, ressaltamos o protesto estimo em consideração. José Bento Guilherme Filho, prefeito municipal. Refiro no número do requerimento, não dos funcionários que auferiram horas extras, 2, quantas horas extras cada um auferiu, e 3, quais os valores recebidos. Em resposta, disse o senhor prefeito que encaminhou a relação contendo informações referentes a esses itens, à disposição dos vereadores. O item 4, onde e quais serviços foram prestados em horário extraordinário. Referente ao item 4, onde e quais serviços foram prestados em horário extraordinário, este setor não possui as informações solicitadas. O item 5, quais exercem funções de confiança ou gratificadas. Temos a informar o seguinte: Luiz Carlos de Souza, função gratificada, e Solange de Fátima Monteiro Henrique, função gratificada. Indicação 107 de 2018, da autoria do vereador Roberto Henrique Tornato, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de instalar 2 quiosques em cada praça do distrito de Barranca. Indicação 108 de 2018, da autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de iluminar o campo de futebol localizado no bairro São José. Indicação 109 de 2018, da autoria do vereador Adilson Severino de Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de implantar o Serbusca em nossa cidade. Recebemos balancetes de verificação dos meses de março e abril de 2018 da Câmara Municipal de Carvalho. Caminho para a Comissão de Finanças. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação os seguintes requerimentos. Requerimento 017, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, requerendo ao senhor prefeito informações sobre serviços de obra e engenharia no bairro São José, recapeamento e construção de calçadas. Requerimento 18 de 2018, de autoria do vereador José Luiz Sequarini Filho, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a atribuição de aulas para o ano letivo 2019. Requerimento 19, de autoria da vereadora Maria Denise Mendes, requerendo ao senhor prefeito informações sobre funcionários do Centro Odontológico Dr. Luiz Matias Duarte. Recebemos também um parecer favorável à Comissão de Justiça, seguintes moções. Moções número 8,
de pesar a família da senhora Neide Cristóvão Vasconcelos, eu autorizo todos os vereadores. Também eu autorizo todos os vereadores a moção 9, de pesar a família do senhor Lourenço de Abra. E também eu autorizo todos os vereadores a moção 10, de pesar a família do senhor Leandro Donizete Cabreiro. Fernando Expediente. Gostaria de convidar o novo colega João Oswaldo Souza Pinto, vice-presidente da casa, para que ocupe a minha cadeira enquanto faço o uso do expediente. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, público presente, muita alegria essa casa cheia nessa nossa sessão. A ideia sempre fosse assim, para vocês sempre acompanharem tudo que acontece nessa casa. Indicações, requerimentos, ações, tudo que é o trabalho do vereador. Lógico que o trabalho do vereador não se resume a segunda-feira à noite, porém muitas coisas são decididas aqui. E peço, se possível, que sempre sejam presentes aqui. Eu vou falar que será breve e eu não poderia deixar de falar. Só que antes eu queria dizer o seguinte: nem sempre quando um vereador vai falar alguma coisa, ele vai agradar todo mundo, ele vai agradar um grupo ou outro. A pessoa espera certos posicionamentos, normalmente a gente tem sim, certas atitudes que nós temos que ter como vereadores, porém nós trabalhamos de acordo com as leis. Nem sempre nós podemos trabalhar com emoções. A razão é fundamental do trabalho do vereador. O que eu queria dizer para vocês, como presente aqui, que, lógico, todos fomos surpreendidos na parte primeira pela ação da Polícia Federal de Macon. Eles vieram buscar indícios de um áudio que eu vi, onde eu necessito o nome do senhor prefeito, alguma coisa diferente, né, o prefeito de Macon. Aí a pergunta da população: a Câmara não vai fazer nada? Sim, nós vamos fazer aquilo que é possível. A nós, vereadores. Vejam aqui a situação muito difícil. Nós temos ali todo o processo, todo aquilo que foi publicado, 300 e tantas páginas, a respeito das algumas investigações para a Polícia Federal. Nós estamos estudando, nós vamos ler, nós vamos nos embasar desses assuntos, tudo que está acontecendo aqui, lógico, envolvendo o município para chegar a uma resposta para vocês. Eu sei que às vezes tem aquele pensamento: nós vamos lá e eles vão caçar o prefeito desse mundo. Não é assim que funciona. Nós temos poderes aqui na Câmara que são inscritos, nós não somos poder judiciário, nós somos poder legislativo. A nossa parte entra a partir de infrações políticas administrativas. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje, na função de vereador, e eu acho que eu posso falar em nome de alguns aqui, se não puder, depois cada um se retrate e vai falando alguma coisa errada. Nós vamos montar uma SEI, que é uma comissão especial de inquérito. Vamos estar a par de tudo que está acontecendo, porque a Polícia Federal vai buscar indícios. Nós vamos oficiar a delegada que não foi esse processo. Nós vamos estar a par de tudo. Vamos até a prefeitura, buscar aquilo que a comissão achar necessário, para que nós tenhamos também o nosso parecer, principalmente para levar até a população, porque o vereador é a voz da população do Estado. E nós temos sim que dar resposta para vocês. Só peço um pouco de paciência, um pouco de compreensão. Alguns colegas farão muito daqui a pouco também. E nós temos o nosso tempo, nós temos operações basadas na lei, basadas no nosso regimento. E nós vamos fazer. Nós vamos montar a comissão e vamos buscar informações para passar para vocês. Aí sim, tendo todo o parecer da comissão, tudo aquilo que nós precisarmos, buscarmos aqui. É lógico, imagino que logo, não sei, a Polícia Federal deve finalizar esse vídeo, tanto pelo sim quanto pelo não. Aí começa a nossa estrutura. Então aqui eu venho dizer para vocês isso hoje, que estamos sim a par do que está acontecendo, buscando informações, então a par no sentido de saber o que está acontecendo, mas ainda não temos condições de chegar para vocês e falar: é isso que vai acontecer isso. Não, nós estamos buscando vazamento, buscando informações para não errar. Eu vejo que tanto na nossa vida particular ou até com a administração pública, não, a falta de planejamento às vezes é que é o insucesso das realizações que a gente quer. Então nós temos que ter planejamento, nós temos que organizar, temos que ter organização. É lógico, às vezes vem questionamento, né? E as outras coisas? Sim, nós estamos questionando. Vocês prestaram atenção. Nós
Ele acabou de ler alguns experimentos que nós fizemos aqui, cobrando a administração, fazendo perguntas. Por exemplo, esse eu posso seguir de autoria. Semana passada chegou uma resposta para mim. Eu fiz requerimentos sobre informações de informe, sobre material postulado, material didático nas escolas, distribuição de parceria, daqui a pouco eu vou comentar. Os outros vereadores têm feito requerimentos, vocês podem olhar lá no site da Câmara, podem vir aqui na Secretaria da Câmara, fazer um ofício pedindo cópia dos requerimentos, vocês têm todos os requerimentos, tá? Conversar com os vereadores, se tem mais proximidade. Quero dizer para vocês que nós não estamos omissos, porém nós temos regras a seguir, tá? Nem sempre a gente pode fazer como a gente torce, como a gente deseja. Nós temos que fazer tudo embasado na lei para não ter, tá? Então eu digo para vocês, nós estamos sim trabalhando e vamos fazer a nossa parte, podem ter certeza disso. Eu aproveito que eu convido o nosso colega José Inácio nessa sala para passar os pedidos. Boa noite, nossos vereadores. Boa noite, Caponte. Senhor presidente, quando Vossa Excelência disse que falaria por si, né, sobre o assunto falado aqui, eu faço minhas suas palavras, concordo com todas elas e deixo aqui bem claro a todos os vereadores, população de Caponte. Na semana passada, eu fiz uso da tribuna falando sobre dois assuntos. Eu citei sobre a guarda de mim, sobre uma dúvida que temos e que tem sobre isso, e talvez existe a necessidade, eu não sei os porquês disso, de diminuir a quantidade de guardas mirim. Por que eu falo sobre guarda mirim? Porque eu estava presidente, então por isso eu falo sobre o assunto e eu tenho bastante conhecimento sobre isso. E eu ainda não tenho essa informação, e isso é um outro assunto que eu vou buscar mais informações para depois estar esclarecendo aqui para aqueles que mais têm vontade de conhecer o assunto. Eu falei também no segundo assunto sobre um assunto que estava deixando a população um quanto preocupada demais, e eu também me coloco juntamente com a população. Uma preocupação gigante quanto a, talvez, a terceirização da água, concessão da água. Existe essa dúvida, o que seria, o que aconteceria nesse sentido. Então, falamos sobre isso, alguns outros colegas acabou falando também, lembro que o senhor presidente acabou falando sobre o assunto também. E naquele momento, na semana passada, terminamos falando sobre o assunto, até falando sobre a sensatez, sobre a, talvez, inteligência de ter retirado o projeto, e eu ainda não sei os motivos porque ele foi retirado, vou procurar saber dos documentos aqui na casa, para eu não estar errando aqui na minha fala, e então o projeto foi retirado. Então, sobre esse assunto, não se fala mais, porque não tem nada para ser avaliado nessa casa, e nada para ser votado sobre esse assunto. Por que eu estou dizendo sobre isso? Eu digo que o presidente, vamos fazer o grupo deste documento, mostrando para vocês, o 1, a soma deles, 354 folhas. Eu li tudo? Não. Como eu tenho conhecimento das páginas que falam sobre a cidade católica, eu já li tudo. Mas eu li as demais? Não. As demais páginas falam sobre católica? Não sei. Eu não tenho conhecimento de tudo. Então eu vou me ater a isso, né? Vou ler o processo todo, juntamente com os colegas da casa, com o Dr. Cláudio, que nos faz assessoria jurídica, para que possamos, assim, entendendo o conteúdo, talvez a problemática, tomar a decisão correta. Íamos fazer isso hoje. Eu estava pensando como a população, aquela ânsia de se fazer justiça imediata. E chegando aqui, reunimos eu, o presidente Luizinho, o Dr. Klaus, pedimos um
pouco também da ajuda do diretor Dom Paulo, para que nos orientasse no que fazer diante deste assunto e a visita da Polícia Federal no município de Taquone. É um assunto que preocupa toda a população, evidentemente. Taquone é citado, apareceu nas páginas virtuais, jornais, televisão, enfim. E Taquone, de alguma maneira, fica famoso, mas famoso por uma questão triste, né? Então, nós não sabemos ainda a veracidade desse assunto. Como o senhor presidente acabou falando, assim que tivermos a informação correta, vamos dar um veredito final aqui. Eu acho que, na verdade, tenho certeza, a primeira prerrogativa do vereador, quando ele vai na sua casa pedir o voto, ele vai pedir para fazer uma representação sua, da sua casa. Não defender ninguém, mas fazer a representação da população. E qual é a principal prerrogativa? Fiscalizar. Fiscalizar. E ter direito a isso. O presidente falou sobre a SEI, né, que é a Comissão Especial de Inquérito. Isso nos dá direito a buscar documentos, a fazer convites, ou talvez convocações, para que pessoas venham até nós, para que a gente tire as dúvidas e procure saber o que realmente está acontecendo. Eu acho que de uma maneira super educada da nossa parte, dessa casa, nós não montamos nada ainda. Eu acho que seria super prudente, senhor presidente, se Vossa Excelência não autoriza fazer isso. Eu gostaria que, meu nome, o nome dos colegas, se assim eles me permitirem também, está fazendo um convite ao eleito de Taquone, ao prefeito de Helena. Já esteve nessa casa por 12 anos. Tenho certeza que também deve ser até um desejo dele poder se defender. Então seria muito bom, vamos estar fazendo uso aqui, nós vereadores, olha que nós vamos na padaria, no açougue, nós vamos pela rua, vamos para a escola, nós somos questionados. Talvez o prefeito não tenha também, devido à função que ele ocupa, tanto tempo para ficar, assim como nós, no dia a dia, conversando com a população, que a função dele é um pouco diferente da nossa. Então eu acho muito importante, eu deixo aqui um convite, não é uma convocação, é um convite, para que o prefeito pudesse estar vindo até nós, aqui nessa tribuna. Hoje sabemos que temos aí as redes sociais, essa tecnologia que é incrível, está entrando em todas as casas. Hoje tudo que se faz rapidamente, em poucos minutos, uma grande parte da população já tem conhecimento. E eu acho que se o prefeito utilizar essa tribuna, ele vai falar com a cidade toda. Por que eu digo cidade toda? Ao vivo, no mesmo tempo real, ele vai estar falando uma camada muito grande. Se a população souber, com certeza todos vão ligar a televisão, vão ligar a internet para estar assistindo ele falando sobre o assunto aqui. E os demais que por acaso não conseguiram ou não tiveram acesso à rede social naquele momento, o sinal da internet, vai estar gravado. E a população, assim, tiver tempo, vai tomar conhecimento. Eu acho muito importante, senhor presidente, isso. Eu peço essa autorização para que façamos aí um convite ao prefeito, para que ele possa estar vindo aqui, assim como nós, nos expondo, né? Quando a gente ocupa essa tribuna e falamos coisas, eu vou até relembrar o fato, eu, na vontade de responder à população, porque aquilo que eu tenho vontade de fazer enquanto vereador, eu fui procurar alguns assuntos, né? E aí eu vim aqui falar bem no ano passado sobre o assunto lá de trás. E da forma que eu utilizei a tribuna aqui, o gabinete, com seus funcionários, assessor jurídico, eles entenderam que eu tinha errado. E eles pediram a minha cassação. Não sei se a população lembra disso. Eu fiquei muito preocupado, eu pensei que realmente eu tinha errado. E fui procurar saber onde eu tinha errado. Essa casa aceitou a votação, veio aqui, chegou na votação, todos entenderam que não era necessidade de uma cassação, porque entenderam que a prerrogativa do vereador é fiscalizar. E era apenas isso que eles estavam fazendo. Tá? Então eu deixo bem claro aqui que hoje, com a minha palavra, também falo pelo que eu entendi da palavra do presidente, nós não estamos
dizendo que o prefeito de Capotes está sendo investigado porque levou isso ou aquilo. Existe uma visita para que entenda se tem indícios em Capotes sobre os problemas, sobre crimes. Aqui tem um documento que a gente vai começar a utilizar. Talvez existam outros documentos que a gente não saiba, já estamos vendo a possibilidade de estar agendando a visita em São Paulo, para que a gente possa estar buscando mais informações, se é que existe mais documentos, para que a gente possa estar embasando informações, para que a gente possa, amanhã ou depois dessa comissão montada, um tempo de estudo, averiguar se existe um erro ou não. Então, apenas isso, senhor presidente, eu agradeço por recebimento do convite. Tomara que o senhor prefeito tenha tempo, tenha condições de estar vindo aqui, respondendo tanto a nós, como também a toda a população. Muito obrigado, senhor presidente. Convido a nobre colega Maria Denise Mendes para que faça uso dos expedientes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. O público aqui presente, funcionários da prefeitura, em especial a população a quem a gente representa. Senhor presidente, eu não queria estar falando desse assunto hoje dentro dessa casa. Até porque, para eu estar falando disso, eu acabo expondo outras pessoas. Eu estou sendo atacada em redes sociais e fui atacada dentro dessa casa com uma infelicidade que eu tive no distrito de Barranha. Eu fiz, eu premeditei? Sim. Por que eu premeditei? Porque a minha filha foi surrada por este cara. E em Barranha, todos viram e ninguém teve coragem de defender ela. Ela apanhou. Eu fui ameaçada que se eu saísse na rua, eu ia ser morta. E eu fui vigiada. A gente estava mexendo com o carnaval, eu tive que fechar a casa da costura na época, mandar as costureiras embora, porque eu estaria colocando no risco as costureiras que estavam fazendo as fantasias. Isso foi acontecendo na quinta, eu fiquei trancada dentro de casa, quinta, sexta, sábado, domingo, o cara me vigiando, eu vou só resumir, mas me vigiando, não tinha como sair de casa. Se eu quisesse no bairro de Alargado lá que é o vizinho, eu tinha que chamar um amigo meu para ir na minha vida, porque o cara estava me vigiando. E eu, quando eu fui nascida e criada no Barranha, eu não ia ficar presa dentro de casa. Saí no domingo, falei, eu vou sair porque eu fui nascida. Eu trabalho aqui, eu trabalho com o povo, eu não posso ficar trancada dentro de casa. Só que se eu sair na rua, de mão limpa, e ele tem pra cima de mim, ninguém vai me defender, porque todo mundo tem ninguém. Preparei a soda de tanto fala, ainda misturei pimenta no barriga. E coloquei na bolsa e fui pra casa, mas no momento nenhum, eu queria bestar. No momento nenhum. E no meu depoimento, eu fiz o BO. No meu depoimento, desculpa, doutor Alisson, por citar seu nome, mas o senhor acompanhou meu depoimento. Eu não menti, mas eu não premeditei. Eu me preveni. E eu estava na praça de boa, ele me chamou. E na conversa ele me puxou a faca. Foi o que eu tinha pensado que ia acontecer. A praça lotada de gente, ninguém me defendeu. Só que eu fiz, eu assumi, eu falei, eu me condenei. Então, pode falar o que eu quiser, isso é um problema pessoal meu, acho que nem caberia estar falando isso aqui. Eu vou responder por isso. Se eu fiz, tá, que beleza. O que você fez foi certo? Não. Você teria que ter corrido. Só que para isso eu ia ter que estar correndo até hoje.
Então, eu quero pedir desculpa para vocês pelo desabafo, porque eu acho que isso aqui, essa casa, não é o momento disso. Mas é a última vez que eu vou falar desse assunto, está explicado, pode me atacar em rede social, aonde quiser, que eu não vou responder mais sobre isso. Até porque eu estou tendo que colocar uma outra pessoa que não somente a mim. Só sei que a justiça hoje no Brasil é aquela que vítima se torna réu e réu se torna vítima. Só que eu vou pagar da maneira que for, da maneira que sair minha sentença, eu vou pagar. Porque eu penso que talvez Deus tenha um plano para mim lá na cadeia. E eu vou enfrentar. E mais uma coisa, senhor presidente. Não é a primeira vez dentro dessa casa que um cargo de confiança ri na minha cara. A última vez que esteve aqui, riu na minha cara, que está ali o vereador Roberto que presenciou, e hoje riu na minha cara de novo. Na minha cara pode rir, mas na cara da população não. Na cara da população eu não vou aceitar. Se a população organizou um manifesto, eu não tenho nada com isso, é um direito do povo. Não ria na cara da população. E para rir dentro na minha casa, dentro dessa casa, coisa feia, eu me candidatei para vereadora. Eu não me candidatei para palhaça. Porque se eu quisesse ser candidatada para palhaça, eu ia estar dentro de um filme. E a última vez que eu vou falar, primeiro e último, não ria na minha cara, e muito menos na cara da população capondense, que está aqui representando o município. É só isso, né? Só uma parte. Aqui dentro nós somos autoridades, gostem ou não. Só se for pedido, mas nós podemos vir aqui fazer um repúdio e caminhar para o futuro. Tá? Conceda a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Presidente, dessa palavra. Palavra concedida. Comissão de Justiça, após essa sessão, se reunirá para decidir o melhor dia, o melhor horário, para que possamos estar avaliando o que de mais projetos está pendente. Senhor presidente, Palavra concedida. a Comissão de Finanças e Gestão da Conselho Verificária, eu sugiro que após a discussão e o reunião por uma semana muito atribuído para outras competências do Estado. Passando pela hora da tribuna livre, nós, vereadores inscritos, solicitamos ao primeiro secretário para que faça uma chamada para a verificação do quórum. Vereadores, Adilson Severino de Souza, Presidente. Cláudia Roberta de Oliveira Carvalho, Presente. Helena Lúcia Ferreira, João Oswaldo de Souza Pinto, José Luiz Evalino Filho, Presente. José Renato Sensato, presente. Márcio Donizete de Souza, presente. Maria Denise Mendes, Presente. Roberto Henrique Fornari, presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem de dia. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem de dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, presentes em uma discussão e votação, requerimento 017, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, requerer ao senhor prefeito informações sobre o serviço de obra de engenharia no bairro São José, recapeamento e construção de calçadas. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade. Podemos também, em discussão e votação, requerimento 018-2018, de autoria do vereador José Luiz Evalino Filho, requerer ao senhor prefeito informações sobre a atribuição de aulas para o ano letivo 2019. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Esse requerimento foi feito por mim a respeito da atribuição de aulas dos professores para 2019. Hoje nós estamos em 14 de maio e vejo ser interessante aos profissionais dessa área saberem quais serão os critérios de atribuição. Se vai descontar pauta, se não vai, se vai contar tempo de serviço, vai contar tempo do cargo, porque pode parecer distante, sabe? Mas para
hora que eu tiver a resposta, eu vou passar para os professores. Se vai contar dia trabalhado, se vai ter classificação, se vai ser indicação, como vai ser, porque eles ainda não têm plano de carreira, né? O plano de carreira, tanto para evolução funcional, né, que seria indicado na atribuição, principalmente na evolução da carreira, que eu estou dizendo passado aqui. Podem ter várias pós-graduações aí, não tem valia nenhuma, infelizmente. Tá? Mas eu vou ter esse meu atendimento para saber se existem critérios para a atribuição de aulas de 2019. A votação, os favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em discussão e votação, o requerimento 19/2018, de autoria da vereadora Marina Luiz Mendes, que pede ao senhor prefeito informações sobre funcionários do Centro Odontológico, Dr. Luiz Matias Duarte. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, pode falar? Palavra consentida. Tem dentista que pode dar até para trocar ali, profissional, com esse requerimento. Só que como representante do povo, e a pedido de um senhor aí da população, eu fiz o requerimento. Mas não citei nome de profissional nenhum, apenas para saber horário, dia, trabalho. E eu não me lembro se foi o vereador Renato, até que não sei se fez verbalmente, para que coloque em posto, médico do dia. Teve alguma assunto assim, parece polêmica? No posto de saúde, a pessoa está sabendo quem é o médico, que está no dia. Ah, já tem? Então, seria bom também colocar o centro odontológico nisso, até para a gente estar sabendo. Mas eu creio que a resposta do requerimento nós vamos ficar sabendo disso. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em discussão e votação, a moção do ano de 2018, de autoria de todos os vereadores, de pesar à família da senhora Leite Cristóvão Vasconcelos. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Palavra concedida. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda em discussão e votação a moção do 9/2018, de autoria de todos os vereadores, à família do senhor Lourenço Jara. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Presidente, Palavra concedida. não tem deixar que o presidente da família, porém, a organização nossa, foi o presidente da cultura, vereador, e tem que saber desse direito, e participar com a gente do Baixão. Então, sempre fala nós, Adriano, pessoas de toda muita utilidade. Então, Deus te dê sentimento da tua família. Palavra concedida. Também gostaria de deixar o sentimento da família do meu. A esposa dele era parente do meu marido. Não tive muito conhecimento com ele, mas pelo parentesco do meu marido, então eu gostaria de deixar o sentimento da família. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em discussão e votação a moção 10/2018, também da autoria de todos os vereadores, de pesar a família do senhor Leandro Donizete da Veiga. Discussão a matéria que foi lida. Presidente, as palavras. Palavra concedida. Essa moção aqui, a família do Leandro, lá do bairro São José, do Espanha, era salva-vida do rodeio. E no final de semana ele perdeu a vida lá em Minas, ele estava trabalhando e está sendo investigado no motivo. Com 36 anos, ele deixou a família dele, com as filhas, e mesmo filhos das mães, da família dele. Então,
desejarmos ter toda a família. Coloque a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado pela unanimidade. Terminado a ordem do dia. Conselho diretor da Secretaria para negociar as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Palavra concedida. Senhor presidente, nosso colega vereador, tudo bem, boa noite. Eu vou deixar aqui o senhor deputado Nelson Evangelho. Hoje à tarde, acabou de mudar o que para mim do Brasil, e deu o nosso valor de R$80.000. E a gente fica feliz porque hoje estamos saúde, uma ambulância que está a perceber o crescimento. E mais à tarde, chegando na Câmara, ela passa de chefe dele, mudou, e mandou mais R$25.000 para o centro odontológico. Quarta-feira está na conta do então, esse crescimento é valorizado, e também a gente está dando passado, e deu ambulância, em São Paulo também. Então, esse ano eu já tive uma ambulância, mais seguro hospital, e mais princípio do odontológico. Onde esse crescimento, e ela melhorou no que eu fazia mais posição. Então a gente tem que crescer, é uma rua muito grande, e também a população deles é tudo nosso. Então esse crescimento, a direto, pessoa boa, onde parar, sempre tem algum jeito. E carro também, se eu tenho uma página rural, eu fico feliz, porque eu vou relacionar com o rural. E vai em duas partes do estado, eu conto. Muito bom. Então o pessoal está crescendo, foi difícil, eu não vou matar o tempo, uma sorte. E a cidade boa, graças a Deus, a essa colheita, a educação do pessoal cresceu muito. E sempre eu também, janeiro, e se Deus quiser agora para frente, vamos continuar bem, vamos decidir esse negocinho também, por conta da vaca fazendo. Liguei para ele, a polícia resolveu o problema lá, o pessoal veio para o sítio, só tem problema aqui com porque a gente está comprando a educação também, é a boa irmã. Todos os vereadores estão bem também, fala seu nome, qualquer ganha, para toda a população, não para o senhor Blanco. Todos os vereadores que trabalham na Câmara, tem o vereador dele na sala, então tudo possível. Então, tudo consegue as coisas. Se vier, tudo não consegue. Então, meus parabéns para a Câmara, educação para os vereadores. Passa a minha palavra, o presidente da Câmara, que falou hoje, sobre as ações, vamos aqui trabalhar e falar sobre certo. Não adianta a gente vir aqui falar, porque você saber, e depois eu começo para mim. Então, vamos ter foco na nossa situação para ser tudo. Esse população, as feiras, o período, pela participação de gente. Vereadores, eu agradeço a vocês, eu peço desculpa aqui, a gente fica feliz. Boa noite, muito obrigado. Olá, senhor presidente. Palavra concedida. O diretor poderia ler novamente o requerimento 015? A resposta? Requerimento 015/2018. Senhor presidente, novos vereadores. Sobre as funcionárias Priscila Aparecida Pedro e Daniela da Silva Dias Goulart, requeremos os termos documentais iniciados ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Referidas funcionárias ingressadas neste poder público a pedido. 2. Onde ela exerce suas funções, quais suas atribuições. 3. Onde elas residem. 4. Qual o meio de transporte que elas usam ou usavam para se deslocar até o local de trabalho? Elas já usaram ou usam transporte público? Isso é permitido? Que sejam enviadas cópias de suas folhas de pagamento. Sala de sessões, 9 de abril de 2018, vereadores Maria Mendes, José Luiz Cora de Vitor, José Renato Começar, Cláudio Roberto Oliveira Carvalho e Adilson Severino de Silva. Em resposta, através do ofício 117/2018, o senhor prefeito informa que essas funcionárias não cumprem o emprego do quarto pessoal dessa prefeitura. Esse requerimento foi feito
porque as duas funcionárias estavam sendo buscadas em Barrone, buscadas e levadas na Kombi. Eu não sei se essa Kombi faz serviço dos dois departamentos gás e fundo social, eu não sei como está. Mas algumas pessoas da zona rural chegaram a reclamar que as meninas que trabalham na cidade, não sei quem são os pais das visitas, não sei, não conseguiram concluir as visitas, porque tinham que entregar o veículo para estar levando as duas funcionárias lá em Barrone. Agora eu não entendi, porque no portal de transparência, até a Priscila estava por nota, recebendo R$1.200. E é até R$8.000 anual, né? Então, eu acho que julho já tinha dado o valor. E ela não continuou trabalhando. Trabalhando de graça, parabéns. Que pessoa maravilhosa, voluntária da prefeitura. Parabéns, deixa aqui a indignação. E a Daniela também tem nome dela, tem pagamento. Até esse agora. Então está recebendo para não fazer nada? Eu não entendi isso, presidente. Só isso. Presidente, essa palavra concedida. Boa noite a todos, vereadores e presidentes. Vou falar um pouquinho a respeito da Polícia Federal da Quinta Conde. Eu já li um pouco desse livro aí, desses documentos. Eu já repeti um pouco. Essa investigação está vindo desde 2007 para cá. E não é só ficar com a não, os caras São Paulo inteiro, vários municípios. Esse é partido de bandido, para mim isso é bandido. Desvio dinheiro da merenda, desvio dinheiro do uniforme. Só que aqui em Cacona, essas empresas nunca pisaram, nunca participaram de licitação nenhuma de Cacona. Eu quero deixar bem claro. Eles nunca tiveram contato nenhum, nem na gestão do Luciano Samensado, nunca pisaram de Cacona. Nunca pisaram. Se alguém quiser ver, está disponível isso aí. Então tem que pensar direitinho antes de acusar as pessoas para ver que cometer erro. Houve nome do prefeito, sim, do bandido aí. O bandido não sabe quem é, mas vai descobrir. Entendeu? Mas só que essa pessoa nunca usou para identificar conta. Entendeu? Então eu vou deixar isso. Ainda continuo depositando minha confiança na administração, como eu disse semana passada aqui. Entendeu? Minha confiança. Entendeu? Se tiver com erro, vai ser apurado isso aí, entendeu? Eu sou a favor da Polícia Federal, não vou apoiar ninguém não. Entendeu? Mas desde já, eu já deixo mais uma vez aqui que eles não precisaram ficar contra. Não precisaram. E afirmo ainda. Foi até um no povo por isso. Entendeu? Boa noite, senhor presidente. Só isso. Senhor presidente, mais a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. Aquela hora que vocês falam da moção de boa noite, senhor presidente, todos os vereadores presentes, ao público presente, muito obrigado por vocês terem comparecido aqui hoje. E continua assim, sempre que vocês puderem, que vocês venham. E sobre a visita da Polícia Federal, as minhas palavras são as palavras do vereador José Renato e do vereador Luizinho. A gente quer que tenha resposta. Foi bom a visita da Polícia Federal, porque agora um vai falar que sim, ou vai falar que não. Pelo menos vai ficar claro agora. E se tem coragem de desviar verba, igual o vereador Márcio falou, de merenda escolar, uniforme, isso aí é verme, não é gente. O que é isso, gente? Não pode fazer essas palestras, então, que se esclareça a verdade. A população não merece a verdade. No dia, a vereadora Denise foi lá na hora, mas é uma burocracia muito grande, eles têm já bem preparado para fazer aquilo, não pode estar saindo do foco, né? Então, a gente vai montar a CEI, vamos investigar certinho o que a gente puder, para poder estar dando a resposta da população, a resposta certa. Só isso, presidente. Muito obrigada. Concedido. Eu estive lá, realmente, era uma pesquisa sobre o caso feito, estava tudo tranquilo.
E quero deixar aqui também para a população que fiquem tranquilos. E o que couber a nós, vereadores, fazer, nós vamos fazer. Pode ficar tranquilo, nossa parte nós vamos fazer, o Marcos falou aí. E o que nos foi colocado é que o prefeito não tem conhecimento desse cara, até no arquivo não cita o nome, especificamente o nome dele, fala prefeito. Então, quem vai ter que responder isso é o Pedrinho. Então, nós temos que ir em busca desse Pedrinho, porque até aí ele está acusando o prefeito de algo muito grave. E acaba colocando a população aí no entendimento que é ruim, até para a gente vereador. Então, que a população fique tranquila, espere com paciência, porque realmente é um processo demorado, mas nós vamos conseguir chegar numa resposta e que ela seja a melhor, que é o que a gente deseja para cada um. Olha isso. O senhor presidente quer falar? Palavra concedida. Boa noite a todos presentes. Sobre indicação, o que o senhor prefeito municipal para que o estudo é possibilidade. Eles falaram que sai 2 quilômetros em cada parte do estudo do Barranco. Justificativa. Diz a presente indicação que desceu a ver aos moradores edificantes daquele local, como disposto no artigo número 6. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte e o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Quem sabe Deus abençoe da série, já fica 4 famílias naquela classe que faz o estudo de barranca. É de suma importância. Nós tivemos a questão de uma crise de trabalho, 4 famílias, igual na classe dos dois de novo, seria muito importante. Tomar aqui no céu. O nosso colega João Oswaldo falou do Campos Machado, ele também ganhou uma ambulância de valor de R$80 mil, está aí. E hoje vai estar na conta da prefeitura, o Marquês de mais uma ambulância de valor de R$80 mil. O centro odontológico até quarta-feira, R$25 mil na conta da prefeitura. Isso é função do vereador, conseguir lutar, é um direito de ficar atrás, e a população pobre, isso aí faz mais que a obrigação agora. E sobre a Polícia Federal, isso mesmo tem que vir em toda cidade, tem que ficar errado, se pega, se cuide. A população do Poder pode contar com todos nós, com todos nós aqui, tanto faz a oposição, a situação, e vamos aguardar que depende da Polícia Federal. E boa noite a todos, e muito obrigado a todos. Hoje eu estou aqui Palavra concedida. Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas. Ao presidente, pessoal que nos ouviu nas redes sociais. Deixar aqui boa noite para o ex-vereador de São Paulo, da família presente, ex-vereador de Agudo. Se tem algum outro discordante, me desculpe. Mas eu vejo hoje aqui a presença de várias mulheres. Gostaria realmente que a casa sempre estivesse cheia. Vejo que, mais uma vez, os parabéns ao Dia das Mães foi ontem, embora o Dia das Mães seja todos os dias, né? Estamos no mês mariano, então, parabéns às mamães e tudo isso também. O presidente falando sobre a indicação, eu sou prefeito, e seja tratado de acordo, não ser justo, embora já tenha legislativa, mas o ser justo é um centro judiciário de solução consensual de conflitos. Ele é voltado também, destinado a uma pessoa mais carente, né? Ou seja, o misericórdia também tem a questão jurídica gratuita. E muitos não conseguem ter recursos como promover a alternativa. Então, precisa de educação para ser destinado ao local para implantar esse serviço na terra. Vocês falaram com a população sobre o tema que foi abordado aqui, e muito bem tratado pelo nosso presidente, pelos demais vereadores, essa questão da Polícia Federal de Cacone.
vivi outros lugares e naquele dia, naquela quarta-feira, do dia 9 de maio do corrente ano, foi mais 100 cidades do Brasil, sendo 30 do estado de São Paulo. E Caconde estava no meio entre elas. Aí veio uma frase sobre o texto. Você estava atrás da quadrilha dos bandidos que surrupiaram merenda, uniforme, dinheiro da merenda, dinheiro do uniforme, e Caconde estava no meio, ganha uma frase do ditado popular. Quer saber quem tu és? Digo quem tu andas. Esse Pedrinho, nem a Polícia Federal até agora conseguiu descobrir, mas ele falou em nome de Caconde. O que se buscava era a merenda, eram uniformes, e caiu resguardando de cesta básica, de concessão, de saneamento básico. Então, não estou aqui para julgar e nem sustentar ninguém. Justamente o que os nomes falaram. A nossa função é fiscalizar, procurar a verdade. Vamos montar essa comissão social de inquérito. Eu já me proponho para ser parte dela, primeiro. Eu já vi a minha disposição. Para a gente poder chegar numa verdade. A população quer saber a verdade. Assim, como nós somos representantes do povo, nós vamos procurar da melhor forma possível esclarecer. Boa noite a todos e boa noite. Boa tarde, senhor presidente. Pode, quero deixar meus parabéns. Você é meu orgulho nas suas palavras, sábias palavras. Obrigado, Paulo. Palavra concedida. São 29 firmas que estão sendo, lobistas que estão sendo investigadas, e no caso, como falou o vereador Marcinho, nem na gestão do prefeito Luciano Semensato, e nem na gestão da desapreciação dos eventos, essas firmas participaram de uma licitação, estiveram na prefeitura. Então, é uma coisa que a gente tem que lidar com cuidado, porque para a gente julgar as pessoas, para julgar uma pessoa é complicado. Então, eu acho assim que o papel do vereador é fiscalizar, e nós temos aí o projeto, o processo, né, feito pela doutora, que está à disposição da casa. Nós tomamos conhecimento e com muito critério tomamos as atitudes que precisam ser tomadas dentro dessa casa. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, com essa palavra. Palavra concedida. Mais uma vez, boa noite a todos. E, senhor presidente, a gente vem falando sobre o trânsito na cidade há muito tempo. Eu volto a ser repetitivo, porque eu acho que é assim que a gente conquista as coisas, quando a gente cobra. A cidade, todos sabem que está aumentando a quantidade de veículos, os acidentes vêm acontecendo com frequência, principalmente em alguns pontos já informados ao Departamento de Trânsito. Essa casa, através do meu pedido,
solicitou a possibilidade de estar montando uma comissão para tratar o assunto do trânsito e até agora nada foi feito nesse sentido para que a gente possa estar de alguma maneira podendo colaborar um pouco mais. Eu digo que, e reforço mais uma vez, o departamento atual, através do diretor José Amaro, José Guilherme, vem fazendo um trabalho muito bom, embora talvez sem ainda com todos os conhecimentos que requer este departamento, que é muito importante que tenha conhecimento do departamento de trânsito, porque qualquer alteração no trânsito você pode provocar um acidente e pode ser fatal. Tomara que isso não aconteça. Mas já foi tomado algumas decisões e eu percebo que as faixas pintadas na cidade não estão sendo respeitadas, principalmente onde tem mais movimento. Então eu digo que seria muito importante que se montasse essa comissão para que a gente pudesse estar, de alguma maneira, junto com os outros componentes da comissão, pudesse estar avançando nesse assunto para estar colaborando com o departamento de trânsito. Mais uma vez, gostaria de estar reforçando aqui, muito se fala aqui, várias vezes a gente dá os parabéns ao determinado ato que a prefeitura faz, ou algum diretor municipal, cargo em comissão, realiza. Lembrando que isso aí é uma obrigação, né? Mas por educação, por vontade de ficar mais próximo desse determinado diretor, a gente lembra aquele determinado diretor que nos atendeu determinados pedidos, para que a gente possa, de alguma maneira, ter uma relação boa, para que os próximos pedidos realmente sejam atendidos diante da real necessidade e da disponibilidade financeira, né? Mas hoje, quero deixar de lado isso, todos estão tentando, da melhor maneira possível, fazer o seu trabalho. Aqueles que não estão fazendo, a título do prefeito, que tem que estar demitindo esses cargos de comissão, que talvez não estejam rendendo aquilo que é necessário, né? Mas eu não vou me ater a esse assunto, devido à necessidade de estar falando sobre um assunto muito importante. A política vem mudando. As pessoas que pretendem participar da política, já têm que entender que, se eleitos, serão cobrados. Quando a gente pede o voto, eu vou falar mais uma vez, eu falei sobre isso quando a gente bate numa porta. Quando a gente pede o voto, a gente não pede para ser patrão, a gente pede para ser empregado. E isso somos. Nós temos que oferecer o serviço que agrade, sim, a maior quantidade da população. Não somente aqueles que acabou nos concedendo o voto, né? Então, hoje eu quero deixar aqui meus cumprimentos à população, que está se movendo de uma forma muito bonita, utilizando as redes sociais, promovendo o convite, vamos todos para a rua. Isso é importante, o país está fazendo isso. Daqui a pouco nós teremos uma eleição a nível de presidente da República, e se a população se engajar nesse sentido, quem vai ser escolhido? Quem vai ser escolhido? Então, eu acho muito bonito isso que a população está fazendo. É muito bom. Aqui a gente fala, eu vou até falar sobre a minha profissão na área de educação física, não estou atuando no momento, por uma infelicidade do destino, mas pretendo. O jogador, quando ele dá entrevista, ele de alguma forma ele é orientado pelaquela assessoria de imprensa para que ele não fale besteira, né? Porque o jogador de futebol, ele tem que falar aquilo que aconteceu no jogo. Já a torcida, existe um calor. A torcida torce com o branco, o outro torce com o verde, o outro torce com o amarelo, enfim, cada um tem uma torcida. Então, por mais, aqui até volto, o seu presidente foi muito inteligente nesse sentido. Quando a gente faz uso da palavra, a gente nos expõe aqui, a gente fica nítido, fica gravado aqui para todo mundo. E existe uma exposição do nosso nome. E talvez a gente não agrada a todos, ou às vezes a gente agrada a um grupo, e aquele outro grupo não. E aí, por causa do calor de uma torcida, ou por alguém tentando motivar a necessidade de ficar indicando o dedo para aquele determinado vereador ou vereadora, isso passa a acontecer nas redes sociais por uma infelicidade. As redes sociais é um negócio muito inteligente que foi montado. Então, aqui hoje eu quero deixar aqui meus cumprimentos à vereadora Denise, quero deixar aqui em meu nome desculpas por quem fez isso com Vossa Excelência. Eu acho muito feio rir na cara do outro. Rir na cara do outro. Então, tomara que isso não aconteça. Hoje nós estamos vendo a casa lotada,
uma grande parte das pessoas que estão aqui, vários funcionários, cargos de comissão, né? Que bom isso, que bom, tomara que isso aconteça mais vezes. E quando nós, vereadores, tidos como oposição, nós fazemos uma indicação ou um requerimento, a gente não quer ferir ninguém, a gente quer ser vereador, a gente quer fiscalizar. A diretora de educação está aqui presente, quando ela estava lá começando os seus trabalhos, né, ocupando a cadeira de número 3, né, de diretora de educação, eu estive lá junto com o pessoal do NUPEAT, para a gente estar fazendo uma visita, para estar falando sobre o assunto cultura. Educação e cultura. Nós fomos lá, estamos esperando a resposta, está sendo estudado, tomara que isso dê sequência. O NUPEAT vem fazendo um belíssimo trabalho, eu estive lá junto com a vereadora Denise, o vereador presidente Luizinho, lá nas apresentações, foi maravilhoso, um grupo muito bacana, tomara que isso continue. Então, mais uma vez, população, foi feito um convite para o prefeito, o principal, vir aqui responder para a população o que está acontecendo. Colocar a defesa dele, pessoal, muito importante que isso aconteça. E quando, se caso isso acontecer esse dia, que a casa esteja lotada, que as redes sociais estejam abertas, para que a gente possa estar avançando cada vez mais em transparência. Eu acho que vai ser muito bom isso. E quando o convite é feito não é para expor a pessoa, a figura do prefeito. É para dar a ele a chance de estar conversando com a comunidade. E nada melhor do que a Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Caconde. Então é isso que eu gostaria de estar finalizando e agradecendo os pais e principalmente a palavra do vereador Totti no sentido da intenção e da, talvez, aí pelo que eu já entendi, a intenção favorável de que se monte essa comissão, né, para que a gente possa estar avançando, estudando os casos, porque o assunto que cita os documentos é estranho, é verdade, é mentira. Eu não posso falar nada hoje. Não posso falar nada. Estivemos hoje, a convite do gabinete, do chefe de gabinete João Henrique, uma visita aqui, uma reunião, juntamente com o Dr. Alisson, que é o procurador jurídico da prefeitura, e também com um advogado contratado para defender o senhor prefeito diante desse assunto. Nós fomos orientados ali, cada um aqui tem uma formação profissional. Né? Eu sou professor de educação física. Entendo de tudo? Não. Quero estudar os assuntos para que possa não estar cometendo erros. E lá foi muito bem falado o que acontece, como que funciona. Tem muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas. Nós questionamos e o assunto foi muito importante. Né? A reunião foi serena, foi tranquila, todos entenderam. E eu acho que a gente deve avançar nesses estudos. Há erro, que os culpados paguem. Não existe erro, toca o barco, vamos seguir administrar Caconde. E tomara que essa mancha que Caconde está tendo, que ela seja apagada, para que novos interessados por Caconde queiram fazer parceria com a palavra Caconde e não participar de uma coisa ilícita, mas sim uma coisa boa. Né? Então, que busquemos as informações, a verdade, e que aí a gente toque a vida. Boa noite a todos, muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Eu tive olhando aqui algumas pessoas foram candidatos em outras oportunidades, como eu. Primeiro eu comecei a frequentar essa casa por volta de 2009, peguei gosto pela política, fui candidato em 2012, perdi a eleição, fui eleito em 2016 e digo para vocês, participem da política, tá? Politicagem não, da política. Olha, a gente fica a noite sem dormir, passa por problemas, mas é muito gratificante você poder lutar por uma sociedade melhor, sabe? Sempre lutar pelo bem comum. Então, eu digo para vocês, participem. Eu sou a favor da rotatividade, eu acho que político não é profissão, ninguém tem que ficar perpetuamente aqui. Futuramente, quem sabe onde vocês estarão aqui ocupando nosso lugar, nós aí sentados cobrando vocês. Participem da política de Caconde, é muito bonito ver como tem a participação. Lógico, sempre com respeito, né? Cada um conhecendo o seu espaço, mas lutando sempre pelo bem comum. E, lógico, tem muitas pessoas aqui para cumprimentar. Mas eu quero encerrar cumprimentando para mim as maiores autoridades que estão dentro dessa casa, que são os professores. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nada mais a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.